Veja agora nesse vídeo as duas exigências que Jorge Jesus fez para ser o novo técnico da seleção brasileira. E ainda uma notícia surpreendente que saiu da última hora: CBF vai atrás de Carlos Ancelotti. E quem será aí o novo técnico da seleção brasileira? O que é que acontece? Toda a mídia esportiva aí está dando como certo de que Jorge Jesus será o novo técnico da seleção brasileira, ou pelo menos existe uma grande probabilidade de Jorge Jesus ser o novo comandante da nossa seleção brasileira. E Jorge Jesus sabe disso. A seleção brasileira precisa de um técnico. Desde a demissão de Dorival Júnior na derrota para a Argentina de 4-1, a seleção brasileira está sem técnico e o Jorge Jesus também sabe disso. E com isso o Jorge Jesus ele fez duas exigências para a CBF para assumir a seleção brasileira. Vamos agora para a primeira exigência de Jorge Jesus para comandar a seleção brasileira. A primeira exigência é a exigência do salário. O Jorge Jesus gostaria de ganhar, de receber na seleção brasileira um salário parecido com o qual ele recebe no Al Hilal. Hoje, Jorge Jesus recebe mais de 6 milhões de reais por mês no Al Hilal. Só lembrando que o Jorge Jesus é um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Afinal de contas, o cara treina um time da Arábia Saudita e todo mundo sabe que os caras lá têm muito dinheiro, muito cascalho. Nem mesmo times como Real Madrid, Manchester City, Barcelona, o PSG, quem você quiser colocar aí no balaio, não consegue competir com os árabes. Os caras têm muito dinheiro. Não à toa esses caras aí estão contratando grandes jogadores e querendo inclusive tirar grandes jogadores de grandes clubes. Inclusive esses caras aí já fizeram proposta até mesmo para Vinícius Júnior. É o que dizem na mídia esportiva. Então os caras têm muito dinheiro mesmo. E aí a gente não consegue competir com esses caras. Mas o Jorge Jesus, ele quer receber um salário perto disso. Essa é a primeira exigência. Quero receber um salário próximo do que eu recebo no Al Hilal, que é algo em torno de 6 milhões de reais. Lembrando que dinheiro não é problema para a CBF aí, que arrecada na casa do bilhão. Então, o dinheiro não vai ser problema e o Jorge Jesus faz essa primeira exigência aí, que é a exigência da bufunfa. O Jorge Jesus quer ganhar bem e é justo, porque ele é um bom treinador, um ótimo treinador para a seleção brasileira. E a segunda exigência que Jorge Jesus faz aí é a exigência da independência. Ele quer autonomia no seu trabalho na seleção brasileira. Ou seja, ele não quer interferência nas suas convocações, não quer interferência na sua forma de trabalhar, no jeito em que ele vai trabalhar ali dentro da seleção brasileira, parecido com a forma que ele adotou no Flamengo, em que ele foi vencedor aí, ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2019. Então ele quer autonomia total, dizendo: eu que mando aqui. É Jorge Jesus que vai comandar essa seleção. Então quer autonomia total e todo mundo já conhece aí o que o Jorge Jesus fazia no Flamengo. Ele quer fazer algo parecido na seleção brasileira. Quer dizer assim: eu que mando aqui, é o papai que vai fazer do jeito que ele quiser. E o Jorge Jesus, a gente sabe que quando ele esteve aqui no Flamengo, ele botou pra lá mesmo. O Jorge Jesus era muito bom treinador. E essas são as duas exigências aí que o Jorge Jesus faz para a seleção brasileira, para assumir o comando da seleção brasileira. Todo mundo conhece aí que o Jorge Jesus ele fez história aqui no Brasil, no Flamengo, né? A torcida do Flamengo ama o Jorge Jesus e todo mundo sabe aí desse legado que o Jorge Jesus deixou dentro do futebol brasileiro. E o Jorge Jesus exige isso. Só que saiu uma notícia da última hora aí de que a CBF
esta semana tentaria conversar aí com Carlos Ancelotti para tentar aí uma conversa com Carlos Ancelotti, porque todo mundo sabe como o Real Madrid, né, esse ano não é aquele Real Madrid que todos nós estamos acostumados a ver. Então a CBF vai tentar conversar aí com o Carlos Ancelotti. Só lembrando que o Carlos Ancelotti, ele é o plano A de Edinaldo Rodrigues para comandar a seleção brasileira. E aí temos esses dois nomes aí na mesa, o nome de Jorge Jesus e o nome de Carlos Ancelotti. Vai tentar essa conversa aí com Carlos Ancelotti. E o Jorge Jesus, que todo mundo já sabe, o Jorge Jesus, ele é aceito em toda a mídia esportiva, ele é aceito pela torcida, tanto do Flamengo quanto todas as torcidas do Brasil. Todo mundo conhece o trabalho do Jorge Jesus, inclusive aí treinadores chegam a citar aí Jorge Jesus, vários treinadores aí do Brasil, porque o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo foi muito bom e o trabalho que ele faz também no Al Hilal foi muito bom, apesar de que esse ano aí ele não está conseguindo lá brigar no principal título lá da sua competição lá. Ele, se eu não me engano, o Al Hilal hoje está em segundo colocado. Mas no Flamengo o cara fez um brilhante trabalho. No Benfica também fez um ótimo trabalho. E está posto aí o nome de Jorge Jesus e o nome de Carlos Ancelotti. Agora tem um problema em relação a Carlos Ancelotti. Todo mundo sabe aí. A CBF ficou da outra vez aí com essa conversa, com esse lenga-lenga com o Carlos Ancelotti. E todo mundo sabe que o Carlos Ancelotti, ele é nada mais e nada menos do que o técnico do Real Madrid. O Real Madrid pode cair agora para o Arsenal na Liga dos Campeões? Pode, mas ainda assim é o Real Madrid. Se o Florentino Pérez lá bater o telefone e falar: olha, Ancelotti, eu quero que você fique aqui, acabou. O Ancelotti vai ficar, porque ele vai priorizar o Real Madrid. O cara tá treinando o maior clube do mundo, e mesmo que não tá passando aí uma boa fase, né, esse ano o Real Madrid não tá vivendo uma boa fase, o Carlos Ancelotti esse ano, ele vai dar prioridade para o Real Madrid. Então você vai depender, você vai colocar o futuro da seleção brasileira nas mãos do Real Madrid. Isso é muito arriscado, mas aí saiu essa informação da última hora de que a CBF vai tentar aí conversar com Carlos Ancelotti, que é o plano A, e também com o Jorge Jesus, que é o plano B. Vai tentar aí conversar. Esses são os dois nomes aí que a CBF trabalha para ser o novo técnico da seleção brasileira. Eu já dei a minha opinião aqui. Eu não vou comparar Carlos Ancelotti com o Jorge Jesus, porque é lógico que o Carlos Ancelotti é muito melhor que o Jorge Jesus. O Carlos Ancelotti, ele está na prateleira dos maiores técnicos de todos os tempos. Então, o italiano é muito acima da média. Já o Jorge Jesus, que é um ótimo profissional, mas aí você vai depender do Carlos Ancelotti, do Real Madrid. Então você vai ficar esperando essa tentativa aí, se vai vir, se não vai vir, vai ficar com essa conversa de novo. Então eu deixo claro que a minha opinião é Jorge Jesus. Apesar de que, se tivesse a possibilidade de um e de outro, eu escolheria, claro, o Carlos Ancelotti. Mas Jorge Jesus é um técnico que conhece o futebol brasileiro. Ele mesmo já disse que quer trabalhar, que quer ser o técnico da seleção brasileira. E ele já disse aí que o cara assiste os jogos aí da seleção brasileira. Então o cara tá doido para treinar a seleção brasileira. E Ancelotti, ninguém sabe, será que ele tem toda essa vontade? E isso faz diferença. O Jorge Jesus, ele vem com aquela garra, com aquela vontade de ser campeão do mundo. E nossa seleção precisa de um técnico urgentemente, porque a Copa do Mundo é logo ali. Agora me diz aí nos comentários, você fecharia logo com o Jorge Jesus quando já tivesse aí essa possibilidade de fechar com o Jorge Jesus, ou você ia tentar conversar também com o Carlos Ancelotti? Me diz nos comentários aqui qual técnico seria melhor para a nossa seleção brasileira. Eu gostaria de saber a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquela curtida. Um grande abraço a todos vocês. Jim 10 aqui, joga muito, valeu, até mais.